Desde cedo você é engajada com o trabalho solidário, mas não havia envolvimento político. Como era esse trabalho e em que momento você percebeu a importância da política nisso? Na realidade, eu continuo com esse trabalho. Esse trabalho é a origem, né, da minha história como pessoa pública. Mas todas as vezes que você presta um trabalho a alguém ou algum grupo, tendem a imaginar que tem ali algum tipo de pretensão. O trabalho se deu com crianças, né? Essa que deve ser a prioridade das prioridades, em todos os sentidos falando. Mas era algo feito dentro do segmento evangélico, do qual eu represento, né? Da Igreja Universal do Reino de Deus, a qual eu sou obreira e cheguei lá com 8 anos de idade. Então, esse trabalho, quando eu comecei, eu era aluna, depois me tornei professora, depois me tornei responsável, né? Comecei a tomar conta do Estado desse trabalho, porque esse trabalho era feito em todas as instituições, mas só que esse trabalho não ficou de forma restrita ao segmento. Começamos a puxar e a fazer com que esse trabalho avançasse na direção daqueles que nem ao menos frequentavam a instituição. E foi daí que o líder, né, da minha instituição entendeu da possibilidade de poder fazer política. Na minha cabeça eu dizia, o que tem a ver, né? Prestar um serviço, prestar um trabalho, logo você tem que estar engajado na política. E aí me deu uma frustração muito grande, viu? Porque você, enquanto cidadão, né, está prestando um serviço à sua cidade, ou às pessoas, né, ou a um grupo de pessoas, é muito melhor, é muito mais fácil do que quando você tem um mandato. Porque o mandato, né, tem uma exigência muito grande, onde você esbarra na questão da burocracia. Essa burocracia é um entrave, né, esses processos que você precisa estar estabelecendo para concretizar algumas ações é muito frustrante. Nada é fácil, é o inverso do que se pensa, é o inverso do que se imagina, né? No sentido de você realizar as coisas, é muito mais complexo. Quando você chega como cidadão pedindo um apoio de qualquer um outro parceiro, é muito melhor. Quando você chega com política, há uma desconfiança. E isso fica claro em função dessa crise moral, ética que a gente vive hoje no país, de um modo geral. Como é que foi o início da carreira na política mesmo, desde a época da campanha até esses 3 mandatos? Difícil, né? Fazer política séria é difícil, fazer a boa política é complicado, porque o ambiente é viciado, né? E esse vício não foi você que instituiu, não foi você que criou, esse vício já está aí há algum tempo, né? E as pessoas apenas se incorporam, elas apenas integram. Então, você ir na contramão disso, obviamente que você vai sofrer algumas dificuldades, você vai se deparar e se esbarrar com problemas seríssimos, dos quais você nunca viveu na sua vida. Mas isso também é a arte de fazer política, né? Política é a arte de você negociar. Então, você tem que saber propor, você tem que saber fazer esse recorte com esse diferencial, que eu chamo de boa política. Tem algum exemplo de alguma situação em particular que você tenha vivido nesse período de trabalho na Câmara? São vários. São vários. Por exemplo, nós instituímos na Câmara Municipal um prêmio e um dia onde viéssemos promover a mulher negra. Um dia que, na realidade, nós só fizemos regulamentar, porque ele já estava, já era visto, né, já era discutido, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenhas, né, que se comemora no dia 25 de julho, é uma data que, se você pesquisar, você vai encontrar facilmente. E aqui em Salvador, no estado da Bahia, nós temos uma peculiaridade, que era o nome de Maria Felipa, uma guerreira negra que contribuiu muitíssimo na nossa independência da Bahia. Nossa, quando nós fomos falar disso, mas a vereadora Heron está agora trazendo um novo nome de uma heroína que não existe, não está nem no imaginário da coletividade. E o que é isso que ela trata, do que é que ela está falando? Então, claramente, né, as pessoas questionavam quem é Maria Felipa.
E Maria Filipa não foi eu que criei. As pessoas simplesmente alijaram ela da história. Ou alguns pesquisadores e historiadores, né, deixaram escapar essa história. Não se dedicaram a ver essa história. E eu, compondo esse colegiado na Câmara Municipal de Salvador, recebi essa demanda. Foi um movimento que ocorreu na sociedade. Como que eu não vou acolher? Eu tinha que acolher. Quando eu fui verificar, já tinha um colega, o vereador Gilberto José, do qual eu admiro muito. Ele disse, Heron, existe a 4ª geração de Maria Filipa, está viva na ilha de Itaparica. Eu falei, pô, caramba, então eu não estou sozinha? É uma realidade. E nós começamos a construir. Hoje você chega e vê em Salvador vários movimentos em relação a esse dia 25 de julho e em torno do nome de Maria Filipa. Mas ali também é uma demonstração do preconceito com a questão da mulher, e especialmente da mulher negra. Ela é quem recebe menor salário, ela é quem está no mercado de trabalho sendo subutilizada, né, muito mal remunerada. Esta mulher, quando não está desempregada, enquanto desempregada, ela está sofrendo violência, né? Os índices é quem apontam isso, as estatísticas é quem diz isso. Então esta mulher é uma mulher totalmente às margens dessa sociedade. Então vem a vereadora Heron e traz esse nome, enaltece esse nome de Maria Filipa para fluir na direção da mulher negra, dar um destaque à mulher negra, é quase que uma afronta, né? Surgiu como uma afronta, mas eu fico muito feliz porque a gente vê hoje que, diferentemente do que se imaginava, está aí hoje Maria Filipa sendo, inclusive, um dos nomes a estar sendo incluso nos currículos escolares na rede pública municipal. Isso é muito importante. Você falou do início, que começou lá com o trabalho social e depois surgiu a ideia de trabalhar na política através da igreja. Houve algum padrinho político? Como foi esse princípio aí? Eu sonho até hoje com esse padrinho político. Na realidade, representando assim, o segmento, meus líderes é quem destacaram isso, e eles falam que eu tinha que ter essa veia política. Eu fico brincando que até hoje eu procuro essa tal dessa veia política. O que eu quero mesmo é prestar o serviço, é o trabalho, que para isso eu sou paga, né? E para atender e atender bem. Agora, ter o padrinho político, nunca teve. Até porque é uma coisa interessante que acontece quando você representa um segmento. Você não precisa de mais nada. É mais ou menos assim o pensamento que se tem. Da estrutura, desse espaço de poder que você ocupa, o olhar se você chega solicitando uma melhoria para aquele bairro, a implantação de asfalto, né, a rede de esgoto, a infraestrutura como um todo. Heron, quer essa briga, Heron? Para que você quer essa melhoria? Porque se eu estou levando uma melhoria, eu fortaleço esse mandato, eu fortaleço meu nome. E como eu já sou tão forte, porque eu represento esse segmento, eu não preciso de mais nada. A ideia que se implanta culturalmente é esta. Então, se parte desse colegiado tem, porque são os coitadinhos, porque não tem essa representatividade, porque não tem esse esteio, porque não tem esse lastro, né, de votação, e já que essas pessoas são cristãs e têm tanta fé em Deus, olha, é Deus quem vai lhe dar, ora, mas as pessoas têm suas necessidades, e mais ainda, essas pessoas merecem morar em lugares dignos, pisar no lugar digno. Não precisa pisar na lama quando chove, não precisa conviver com a poeira quando é sol, não precisa estar ladeado com um esgoto a céu aberto, onde seus filhos estejam ali brincando e achando que aquilo ali é uma piscina. Claro que eu tenho que reivindicar, sobretudo porque o meu mandato eu não faço entre as portas do gabinete, no ar-condicionado do gabinete. Meu mandato todo é na rua, 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 rua. Por isso que a gente consegue realizar todas essas ações e ver o que realmente essa sociedade precisa. E a sociedade soteropolitana, que é bem carente. E ainda que eu não estivesse na rua, por morar no município de Salvador, você já percebe a necessidade que essa cidade tem de você lutar pela melhoria dela. Então, se eu
encaminho um pedido ao órgão público, ou eu vou direto ao secretário, ao prefeito, ou a quem é o órgão competente, você pode estar certo, que o meu encaminhamento vai ser o mais... talvez ele vá para o fim da fila, porque eu não preciso ser mais forte do que eu já sou. Tá? Esse é o pensamento que se tem do candidato que representa algum tipo de instituição como a minha. Geron, você pretende se candidatar a outros cargos futuramente? Quais são esses planos aí de futuro na política? Me perguntam isso o tempo todo, mas a gente precisa também focar uma coisa. A política que Geron faz é uma política de grupo. Quando você faz política de grupo, você não pode ter pretensões, né? Eu sempre digo que você tem que ter missão. Você pode até ter o desejo, mas o grupo é quem decide isso. A agremiação aonde você está vinculada é quem determina isso. E isso eu entendo muito bem, tá? E isso eu me disciplino, né? E todos os demais em relação a essas pretensões. Você não pode perder de vista a supremacia do interesse público. Então, se há um interesse público em que Geron futuramente possa galgar algum outro cargo, isso quem vai decidir é o grupo político. Então não tem nada que dê para adiantar já das próximas eleições? Eu preciso ganhar essa, né? Eu não posso pensar numa outra, eu tenho que ir por etapa, tá? Eu tenho que ganhar esta e aí, quem sabe, né? Com a boa mão de Deus a gente chega lá. Bom, numa entrevista a um jornal local, você disse que na oposição aprendeu a fazer protesto, referente-se ao fato de ter se tornado oposição depois da eleição de João Henrique. O fato de ter saído da base aliada do prefeito lhe rendeu algum tipo de retaliação ou dificuldade para exercer o mandato? Eu acho que o prefeito João Henrique pediu para ser oposição. E não somente Geron, não, até quem é base aliada, vez por outra faz assim uma postura, um comportamento independente, né? Por conta desse apelo que o Poder Executivo devolve para a Câmara Municipal de Salvador. Porque não tem como você não protestar, não tem como você não se posicionar contrário a determinadas ações vinda do Executivo ou omissão do Executivo, que é muito maior a omissão do que as ações que o Executivo promove. Bom, de que maneira você avalia a passagem de João Henrique pela Prefeitura de Salvador e a relação da Prefeitura com a Câmara Municipal? Olha, eu gosto muito de seguir o que as pessoas dizem na rua. Por exemplo, ontem eu estava no bairro de Cajazeiras 10. E as pessoas, a avaliação das pessoas, elas é quem mais sofrem, né, quem mais são vitimadas pela forma que essa gestão, se é que eu posso chamar de gestão, ela se porta. E a avaliação é uma das piores, né? O arrependimento é total. E até se indagam como que conseguiu se eleger e se reeleger, né? Isso quem diz são as pessoas. Eu ouço das pessoas. Agora, a minha conclusão é que elas estão corretas.